Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Garro está de volta como titular já neste domingo. Terá homenagem, uma festa e a nova numeração. Tudo isso eu vou te contar nesse vídeo. Tem também um retorno e um desfalque importante para essa partida diante do São Bernardo. Tão esperado em que o melhor meia do futebol brasileiro em 2024 finalmente irá estrear em 2025. Rodrigo Garro, depois de pouco mais de um mês, né, de pré-temporada, desde o início da apresentação do Corinthians, por conta de várias circunstâncias, né, entre elas uma lesão, um desconforto no joelho, uma tendinite no joelho, né, tem um outro nome até mais científico, né, mais técnico, né, mas para vocês entenderem é como se fosse uma tendinite no joelho, em que ele havia reclamado, se queixado de dores desde muito cedo na temporada passada. O Emiliano fala desde abril, e ele acaba terminando no sacrifício. Vale lembrar, né, quando o Corinthians estava naquela sequência de jogos com Sul-Americana, Copa do Brasil, brigando para não cair no Brasileiro, o Garro jogava praticamente todas as partidas e a gente sentia o desgaste. Ele voou quando ele começou a jogar uma vez por semana, depois das eliminações nas Copas, né? Claro que é por um motivo ruim, mas quando os jogos ficaram mais espaçados, a gente viu que o Garro conseguiu fazer nesse time do Corinthians. E termina o ano super em alta, celebrado no futebol brasileiro como uma das grandes contratações, né? E um dos grandes jogadores, ainda mais nessa posição tão carente, né, do meia armador, o meia clássico, né? E ele tem essa característica de dinamismo, de pisar na área, de finalizar, de bater falta. Foi um cara muito importante em vários momentos. Rodrigo Garro está de volta. Depois também de ter se envolvido naquele acidente, que você sabe, ele foi indiciado, obviamente se abalou muito com toda essa situação. E aí uma coisa casou com a outra, né? Trata essa questão no joelho, cuida da cabeça, né? Recebe o apoio dos amigos, dos familiares, dos colegas, dos companheiros do clube, da torcida, e ele foi sentindo esse carinho, foi se recuperando aos poucos e, ao que tudo indica, né, o Garro está na plenitude aí. Ainda tem que, obviamente, enfrentar esse problema pessoal, ele vai ter que responder lá na Argentina por essa questão, mas, por enquanto, está podendo desenvolver a sua atividade aqui de uma forma tranquila, está mais, obviamente, mais tranquilo também em relação a isso e também recuperado dessa questão no joelho. Ou seja, nenhum impeditivo para que Rodrigo Garro volte a atuar com a camisa do Corinthians. O Emiliano e o Ramon, na verdade, né, questionado sobre o Garro depois do derby contra o Palmeiras, ele disse, não, o Garro, a gente estava trabalhando ele, a gente até pensou em trazê-lo para cá, mas aí tem a questão da chuva, do gramado sintético, então questão de joelho, né, sempre é complicado, né? Porque o impacto é diferente, ainda mais jogador voltando de lesão, estreando na temporada, houve uma preservação nesse sentido, mesmo se tratando de um derby. E aí o Ramon simplesmente diz que no domingo o Garro estará de volta. E como o treinador confirmou, depois a gente apenas confirmou a informação de que o Garro vai jogar contra o São Bernardo no próximo domingo, 20h30 da noite, na 8ª rodada do Campeonato Paulista. São Bernardo está fazendo campanha, hein? Está fazendo campanha no grupo do Palmeiras, inclusive. Os resultados de Mirassol perdendo para o São Paulo e do São Bernardo empatando o seu jogo fizeram com que o Corinthians disparasse aí na liderança geral com 19 pontos. Claro que ele tem um jogo a mais, né, porque acabou jogando aquela partida contra o Novo Horizontino, que é uma partida antecipada da 11ª rodada, mas de qualquer forma, né, os rivais ali, né, nessa disputa pela liderança geral poderiam ter encostado. Não encostaram, e ainda o Corinthians somou um pontinho contra o Palmeiras, lindo, 19 pontos, líder geral absoluto do Campeonato Paulista. Mas o que eu estava falando era da volta do Rodrigo Garro, que também será composta, contornada por uma série de homenagens e uma grande festa na Neoquímica Arena. Eu estou falando da celebração para dar a Rodrigo Garro a número 8. Essa questão gerou uma polêmica muito grande nos últimos dias, porque não é só o Garro receber a 8, é o Garro perder a 10. E aí você trata da forma que você quiser. O Garro está perdendo a 10 ou está ganhando a 8? As duas coisas. O Memphis Depay colocou em contrato que a partir de 2025 receberia a camisa 10, inclusive com uma multa prevista caso isso não acontecesse. O Memphis poderia ter aberto mão disso, depois de chegar e ver o quanto o Rodrigo Garro vestiu bem a 10, foi celebrado pela torcida, pelo clube, e como ele se destacou também. Faria alguma diferença para o Memphis ter a 10 ou tirar a 10 de um companheiro?
Essa é uma questão muito sensível, confesso para vocês. Por mais que o Garro, e ao que tudo indica, esteja lidando bem com isso, Salve, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos falar um pouquinho desse derby, né? Onde o Corinthians conseguiu arrancar o empate no Allianz Parque, com Hugo Souza brilhando, pegando um pênalti de Estevão no final do jogo. Então, uma vitória que deixou o Corinthians, mesmo com um jogo a mais, líder isolado do Campeonato Paulista. Ano passado que o Corinthians foi muito mal, não conseguiu nem a classificação. Esse ano tá muito bem. E se vencer o São Bernardo domingo agora às 8h30 da manhã, com certeza o Corinthians já se classifica matematicamente aí para o quadrangular final do Paulistão. Gente, mas o assunto mais comentado dentro do Timão é a participação exagerada do atacante holandês Memphis Depay aos eventos. Tem gente lá que está ficando incomodada. Por exemplo, o Memphis Depay acabou aparecendo na quadra da Gaviões da Fiel. Memphis Depay também foi a altas horas, né? Então ele está participando de bastante evento. Tendo em vista que o jogador ano passado terminou a temporada aí em alta, em 2024, sendo um dos melhores jogadores na sequência de classificação do Corinthians para a pré-Libertadores e também de forma automática para a Copa do Brasil. Já na temporada 2025, Memphis não tem performado muito bem e muita gente questiona aí seu posicionamento físico, né, sua condição física, né? Mas tecnicamente é um jogador extremamente habilidoso, é um jogador diferente, é um jogador que merece, né, respeito, né? Mas tem gente incomodada com tanto que o Memphis tem saído. Inclusive algum jogador do grupo acabou ficando muito incomodado quando o Memphis levou ao vestiário do Timão o MC Ariel, que mesmo fez uma participação na gravação de um clipe com ele. Então muita gente não gostou dessa atitude do Memphis, né? Então ele está sendo questionado, mas o Memphis até hoje a gente tem que dar crédito porque está bem por cima. Tá bem até hoje. Ele não está rendendo tanto, mas também não está comprometendo o time, né? Porque a gente quer o Memphis novamente, como ano passado ele terminou a temporada 2024, arrebentando jogos, fazendo gol de bicicleta, né? Sendo um cara decisivo ao Corinthians, e até porque acabou aí crescendo o futebol do elenco, assim, por um todo. Então as pessoas esperam, com a qualidade que o Memphis tem, isso novamente. E até hoje, nesse início de 2025, ele não tem performado dessa forma. Gente, mudando um pouquinho de assunto, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho do meio-campista aí, Rodrigo Garro, que estará de volta como titular contra o São Bernardo domingo às 8h30 da noite na Neoquímica Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians está tomando todo cuidado com o Rodrigo Garro, né? Porque ele passou por um problema pessoal no final do ano passado, né? Envolvendo num acidente e tendo uma vítima fatal. Depois o Rodrigo Garro acabou retornando para o Brasil, começou a temporada, sofreu uma lesão no joelho. Tem um nome técnico, mas só para vocês entenderem, as pessoas falam mesmo aí que ele tem no joelho uma tendinite, né? Então o jogador, por isso, até hoje não estreou na temporada 2025 e volta domingo contra o São Bernardo como titular. Jogador importantíssimo. E Corinthians preparou muitas homenagens para o Garro. Por quê? Porque no contrato do Memphis estava que Memphis na temporada 2005 para frente seria o camisa 10 do Corinthians. E Memphis acabou reivindicando, né, que está no contrato. E aí o Corinthians, para não dizer que o Garro perdeu a camisa 10, que a camisa 10 é o craque do time, tá dizendo que as homenagens é que o Garro ganhou a camisa 8 do Corinthians. E todos nós sabemos que a camisa 8 do Corinthians, ela tem um significado, é muito simbólica. Por quê? Porque ninguém menos que jogou com essa camisa foi Dr. Sócrates, um craque. Luizinho Polegar, outro craque. Paulinho, campeão da Libertadores e Mundial. Renato Augusto, outro jogador espetacular, né? Então muita gente trouxe que
essa troca de camisa entre Memphis Depay e Garro gerou um desconforto no Corinthians. Pra mim, o que eu tô sentindo é que o Garro entendeu numa boa isso. Porque ele até postou na sua rede social, mostrando a camisa 8 dele, né? Então, pra mim, ele entendeu numa boa. Mas no Corinthians, você sabe, né? No Corinthians, qualquer coisa que sai, as pessoas querem polemizar. Mas acho que não tem polêmica nenhuma, né? E a boa notícia é que José Martínez também volta contra o São Bernardo domingo. Ele ficou fora do derby da quinta-feira contra o Palmeiras, porque ele foi renovar seu visto nos Estados Unidos e chegou e acabou não fazendo o último treino. Se ele não fez o último treino, não estava apto para o jogo. Então ele não jogou. Agora, quem estará fora, baixa, para domingo, o Timão terá Thales Magno fora, porque após jogar contra o Palmeiras, Thales Magno viajou para a Argentina, para os Estados Unidos, para renovar seu visto. Então, o Corinthians vai ganhar um reforço espetacular, que é o Rodrigo Garro, mas vai perder aí um jogador também que é espetacular, que é o Thales Magno contra o São Bernardo. E aí, filho, o que vocês acham dessa troca de camisa entre Memphis Depay e Rodrigo Garro? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa aquele super like no vídeo e deixa sua inscrição para a gente crescer a nossa comunidade. Sem mais delongas, até o próximo vídeo.